Olá, boa noite, bem-vindos para a gente conversar nesse espaço que é praticamente uma masterclass, né? É uma live que vai ter muito conteúdo, muita troca, espero, né? Dependendo de quem aparecer por aqui. E preparei uma série de pequenas questões, pequenos andamentos para a gente poder contemplar esse assunto que você se conhece. E aí preparei também algumas coisas, né, dentro da estrutura daquilo que a gente vai fazer hoje, né, que é também poder olhar para outras coisas. Ó, tem uma apresentação que a gente vai nos guiar, vai nos conduzir. Também a gente, se conseguirmos tempo, né, e dinâmica de entrar nas atividades, a gente vai conseguir também entrar nessas atividades e fazer umas trocas. Conforme vocês forem chegando, eu vou cumprimentando de novo, vou organizando e a gente vai conversando. Um beijo para Tita, que já chegou, já está aqui presente para a gente conversar. E o objetivo dessa live de hoje, né, é a gente conversar justamente sobre a base daquilo que nos dá alicerce, entendimento, fundamento para lidar com o mundo, para lidar com o mercado principalmente, para lidar no espaço onde a gente está imerso. Beijos muito grandes. Um espaço onde a gente está imerso, que é o mundo do trabalho, que é o mercado, que é o lugar onde a gente faz as trocas e é o lugar que mais nos desafia, né? Não só em termos negativos, mas também em termos positivos. E a ideia é a gente ter uma conversa boa, tranquila e a gente falar então sobre esses aspectos que vão definir nosso posicionamento, nosso entendimento, nossa matriz de essência de quem a gente é. Como que tá chegando o áudio aí para vocês? Tá bacana? Tá funcionando? Essa live que vai acontecer nas segundas-feiras, né? Até pelo menos essas 4 próximas segundas-feiras, até a imersão. E na semana que vem ela talvez, né? Muito provavelmente também aconteça no YouTube. Daí a gente vai ter ela em 2 lugares diferentes, né? Para poder acompanhar, porque eu sei que tem muita gente que gosta de botar na TV, de assistir, de ser o seu momento um pouco relaxamento, um pouco estudo, e às vezes no celular fica um pouco complexo. Que bom que o áudio tá bom, assim a gente pode seguir. Eu sempre vou demorar um pouquinho, né, para comentar um pouco as questões que vocês trazem, mas vai ser muito importante. Um beijo para Berna, que acabou de entrar, essa figura maravilhosa, esse personagem da Zika, e vai ter muito conteúdo para a gente falar também de posicionamento que vai servir para todas as áreas. Já que a gente já está conversando, né? E aí eu queria, de forma bem objetiva, falar e trazer a pergunta, né? Você já teve aquela sensação de estar fazendo o que você deve, lidando com isso, mas chega uma hora que diz assim, não parece eu isso aqui. Isso aqui não está vibrando com a minha essência, não estou sendo eu aqui nesse momento. Já aconteceu com vocês? Quem está aí online, me conta que se já aconteceu com vocês ou não. Para a gente começar a entrar nos nossos assuntinhos. E aí a gente tem uma primeira laminazinha ali, né? Que pergunta como saber quem você é de verdade. Aí fiquem tranquilos e tranquilas que, ó, eu dou zoom nas coisas que são difíceis de ler, tá? Então essa ferramenta, o que eu estou usando, o Prezi, é uma das ferramentas que vai estar lá na imersão, né, para a gente trabalhar. Então, sim, fica no automático, né? E aí às vezes a gente vai precisar então descobrir essa essência para a gente poder relaxar. Porque essa sensação de... Deixa eu voltar aqui a câmera para mim, né? Essa sensação de automático que a gente tem é uma resposta do nosso sistema. A gente, para estar consciente, estar lidando com as coisas, para que a gente possa se expressar de uma forma normal, verdadeira, né? Como a gente gosta, a gente precisa estar relaxado, o nervo vago está no lugar, ele que faz a gestão desse processo. E aí, sob estresse, sobre um momento de pressão, ele entra no comando e ele só joga as informações que já estão automatizadas e muitas vezes elas saem robóticas e às vezes a gente não se reconhece, né? Então a gente
às vezes também vai produzir conteúdo, vai fazer uma série de coisas, vai postar na internet, vai se ver, vai dizer isso não sou eu, né? Aí desiste, daí vem alguém e diz, não, mas tu tem que produzir conteúdo, tu tem que aparecer, tu é uma pessoa muito boa. Daí a pessoa vai lá, tenta, faz um pouco, desiste de novo, né? Sempre tem uma vozinha que diz, não uma vozinha, mas uma vozzinha que fica dizendo, né? Isso não sou eu, tá? Tem alguma coisa errada aí, não tá funcionando. E aí tem um motivo disso não parecer você. É porque muito provavelmente a clareza, o automatismo não tem informação de quem você é de verdade. Né? É como se você tivesse entrado em cena e não tivesse entrado no personagem. Às vezes isso vai acontecer. Então a gente vai ter que lidar com isso de uma forma muito intensa. Né? A gente vai ter que ajustar esse processo. E é muito importante a gente fazer isso quanto mais cedo, melhor, porque essa questão vai trazer para a gente um ponto principal, que é aprender a dizer sim e não para as oportunidades e para os desafios que a vida nos oferece. Então, aprender a dizer sim e não também passa por entender quem a gente é e entender a nossa essência de verdade. Então, eu vou trazer para vocês aqui, né, nos próximos 40, 30 minutos, que a gente vai ficar aqui conversando um pouquinho, algumas questões que vão economizar na vida de vocês uns 5 anos de terapia, pelo menos. Porque ela vai permitir a visualização desse eu mais interno a partir de algumas questões principais que vai ajudar, obviamente, para todas as áreas da vida, mas principalmente nessa relação que a gente tem com o mercado e com as outras pessoas. Quando eu mapeei as 9 dimensões da comunicação, entender que aspectos da inter-relação que a gente tem com os outros vem muito da nossa intradimensão, né? Porque a gente tem 2 intradimensões, é muito importante. E a gente ter técnicas para isso e tirar do automático é muito importante também. Né? Então a gente precisa ir compreendendo esse processo. Então vamos começar a conversar um pouquinho, entender quem a gente é de verdade, como que a gente faz para ter essa compreensão. Né? Então, para a gente descobrir ferramentas, a gente vai trabalhar nessa live, que obviamente ela está aqui, está aberta, gratuita, é uma jornada de autoconhecimento, e o nosso foco é lidar com ferramentas, é trazer ferramentas, trazer forma de trocas eficientes para que vocês saiam daqui dizendo, opa, eu aprendi uma coisa bacana, eu consegui me mapear, eu estou trazendo a minha essência, e aí eu vou te trazer questões que a gente às vezes leva 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependendo da pessoa, sessões para conseguir mapear, para conseguir extrair, para conseguir trabalhar, mas que de uma forma mais rápida, mais automatizada, mais direto no assunto, a gente vai conseguir aqui trazer pelo menos uns 10% dessa essência e conseguir construir muito fortemente esse processo que a gente vai fazer de autoidentificação, né? Para te usar no teu marketing, para te usar nas tuas negociações, para te usar no teu dia a dia, para te aprender a dizer sim e não diante da vida, né? Então isso vai ser bem importante. Bem-vinda, Gabriela, seja bem-vinda nessa live aqui, essa noite de segunda-feira. Então, o que a gente vai começar entendendo nessa questão do autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente vai responder que a gente é aquilo que a gente faz. A gente vai dizer, eu sou professor, eu sou isso, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou terapeuta, eu uso eu sou, né? Quando na verdade, se a gente vai trabalhar um pouco o autoconhecimento, eu estou, né? É quem eu, o que eu faço não é quem eu sou. Então aqui diz assim, né? O que eu faço é uma forma que me apresento ao mundo. Isso inclui ações como postar nas redes sociais, fazer networking, buscar visibilidade. E às vezes é isso que é difícil, né? Às vezes é isso que é a pegadinha que incomoda. Porém, essa representação pode não refletir quem realmente eu sou, criando um conflito interno e uma sensação de desconexão. E aí, às vezes a gente vai encontrar aquelas pessoas que elas são naturalmente a coisa, né? A pessoa nasceu para ser médico, essa pessoa nasceu para ser padre, essa pessoa nasceu para ser terapeuta, essa pessoa nasceu para ser professor. É porque casa o arquétipo da essência dela com o que ela faz. E ok, tudo bem. Mas, na maioria das vezes, esse casamento não vai ser natural, ele não vai ser orgânico.
porque a gente não é puramente uma coisa, né? Então a gente vai precisar entender e compreender isso de uma forma mais clara. E aí quando a gente olha para esse quem eu sou representa a minha essência e identidade verdadeira. É o sentimento de não reconhecer nas minhas próprias ações e intenções e interações, né? Eu preciso sair desse automatismo. Essa dissonância pode levar a um estado de burnout emocional, pois viver uma vida que não é autêntica exaure a nossa energia e bem-estar. Por que é o primeiro passo para a gente começar a falar de questões, né, que envolvem mercado, envolvem a nossa saúde mental, estruturar essa essência? Justamente em função dessa palavrinha mágica, o burnout, né? O quanto às vezes a gente perde as estribeiras, ou perde oportunidades, ou desiste delas, porque entrou em estafa emocional, em estafa mental, e aí já não consegue mais lidar com a realidade. Na maioria das vezes é um problema de expressão. Na maioria das vezes é porque a gente não está conseguindo ser quem a gente é. Na maioria das vezes é porque a gente não entende o propósito daquilo que a gente está fazendo e a gente vai precisar articular isso de uma forma melhor. Faz sentido isso para vocês? Quem está vendo aqui até agora, faz sentido? Tem coerência? Não? Por enquanto é uma viagem total. Me contem o que está passando nessas cabecinhas de vocês. Para quem está chegando, Slá, super beijo. Lu, super beijo. Aqui embaixo tem sempre o contexto do que a gente está falando. O tema da live aqui em cima, né? E aqui embaixo as áreas que a gente vai trabalhar nessas 4 lives de segunda-feira, pelo menos as próximas, fazendo interconexão entre esses assuntos. E a gente está falando aqui sobre essa questão do ser, né? Do eu sou, essa coisa que vem da essência, de alguma forma. Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Tá bacaninha? Tá facinho? Espero que sim. Esse é o objetivo, é facilitar a vida nesse sentido. Que bom que faz sentido total. Então bora lá a gente seguir um pouco mais, né? E aí de onde vem essa máscara, essa coisa que não é a gente e que a gente usa no automático, né? A Tita disse, às vezes tá no automático. É uma persona que a gente cria. É uma máscara que a gente vai desenvolver, uma persona que a gente vai estruturar, né? E que vai vir, o entendimento dela vem de Jung, onde a gente consegue conceber e vai entendendo essa questão da persona. E aí Jung também vai trazer a questão dos arquétipos, né? Dentro dessa questão da intradimensão, e o quanto muitas vezes essa persona é uma tentativa de aproximação desse arquétipo, desse entendimento. É como se a gente visse na sociedade, ou no meio que a gente vive, características específicas que são aceitas. E aí a gente começa a construir uma persona, quase como se fosse um personagem, estruturado para aquele ambiente. E aí muitas vezes a gente vai ter pessoas que são de um jeito com um grupo, são de outro com outro grupo. Aquela pessoa que é de um jeito no trabalho e é de outro jeito em casa, é porque ela está trabalhando com personas diferentes. Não é que ela tenha múltipla personalidade, não é que ela tenha um desvio ou alguma coisa nesse sentido. Ela tem múltiplas personas, múltiplas máscaras. E aí a gente precisa compreender e lapidar essas máscaras, esses entendimentos, para que ele seja o mais puro, o mais libertador, o mais próximo da nossa realidade, porque mantê-las ativas cansa. Quem nunca cansou de fazer sala para visita? Fica lá nas férias, né, muitas vezes, fazendo sala para visita, e aí aquela visita que não vai embora, e aí quando vai embora, a gente tem um cansaço extremo, né? Isso muitas vezes vai acontecer porque a gente está fazendo a manutenção dessa persona, e muitas vezes ela é calculada. A gente calcula cada pequeno gesto, né? Para que a gente possa seguir lendo esse aspectozinho, né, já que está na tela aqui, Carl Jung, renomado psicanalista, introduziu o conceito de persona, que se refere à máscara social que adotamos para interagir com o mundo. Embora essa persona seja vital para a nossa adaptação e aceitação na sociedade, há um perigo inerente. Ao permitir que essa máscara cresça, corremos o risco de perder o contato com nossa verdadeira essência, resultando em um desalinhamento entre quem realmente somos e como nos apresentamos.
Pessoas que mudam muito rápido a sua personalidade, pessoas que sofrem um trauma e começam a se adaptar, normalmente elas estão num processo onde elas estão desenvolvendo uma nova persona. Pessoas que se calam de repente, né? E aí às vezes a gente vai ver essa adaptação, esse jogo acontecendo em tempo real. E a gente precisa entender e compreender a nossa essência para ter uma clareza melhor desse processo, né? E aí como que a gente vai lidar com o mapeamento do retorno dessa essência? Porque a gente precisa voltar, né? A gente não pode ficar o tempo todo com essa persona, porque ela é cansativa, porque ela nos desgasta, porque ela vai trazer uma falta de conexão. Se eu estou o tempo todo vestido dessa persona que eu construí instintivamente para um ambiente específico, muitas vezes eu vou no automatismo dizer sim para coisas e não para coisas que às vezes não configuram a minha essência. E quando tu vai ver, tu já está numa posição, num cargo, num relacionamento em que tu foi dizendo sims em função daquela persona que se construiu, né? E aí a gente precisa liberar isso para poder trazer de volta. E essa mesma persona que a gente vai liberar para poder trazer de volta a nossa essência, é essa essência que vai conectar quando a gente faz uma postagem na rede social, quando a gente faz um vídeo, quando a gente conversa com alguém. Essa essência, essa naturalidade, ela é o que vai nos permitir ter mais assertividade e mais estratégia, certo? Então, dá para compreender que a gente tem aspectos ocultos nossos que também são visíveis ao mesmo tempo, que são essas personas que a gente usa no automático e que a gente vai usar para grupos diferentes. Dá para entender isso? E dá para entender por que a gente precisa limpar e resolver esse aspecto para poder relaxar e aí poder pensar ativamente, estrategicamente e lidar com o mundo a partir das nossas escolhas, direcionando, né, os caminhos como a gente quer. E esse como a gente quer não é um querer infantil, é um querer de adulto, é um querer que a gente sabe que a gente vai ter que batalhar por ele, é um querer que às vezes a gente vai ter momentos de dor e que a gente vai se desenvolver e que a gente vai crescer. Então não é algo que simplesmente eu decido hoje e amanhã eu coloco em prática, né? É algo que a gente vai precisar trabalhar. Então como que a gente vai fazer isso, certo? Vou trazer aqui de volta a minha telinha para a gente ver como que a gente vai fazer isso. Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar é um mapa. Vou trazer 3 perguntas para trabalhar esse mapa. Vou fazer essas 3 perguntas para vocês. E aí, se a nossa dinâmica colaborar, né, a gente vai trabalhar, inclusive, com um contador de tempo para a gente responder essas perguntas. Dadas essas 3 perguntas, a gente vai, então, para a nossa exploração teórica. Entender por que essas perguntas fazem efeito, por que essas respostas são importantes e por que a partir dessas respostas eu construo a base para o posicionamento, a base para a minha essência, a base para a compreensão de quem eu sou de verdade. Entender quem eu sou permite um automático mais relaxado, um automático mais eficiente, um automático mais inteligente, certo? E a gente vai trabalhar isso também. Depois, a gente vai, então, trabalhar essa questão desse território, né? Aplicando alguns aspectos do protocolo das 9 dimensões e orientando como internalizar e como executar o que foi descoberto. Então, esse vai ser o nosso processo aqui ao longo desse caminho. Quando eu mapeei as 9 dimensões da comunicação, né, que vão desde a intracomunicação instintiva até a comunicação de massa, era preciso, de alguma forma, colocar isso num aspecto prático, né? Para que a gente possa compreender a vida. E aí, esse é um pequeno pedaço desse aspecto prático para a gente trabalhar, tá? Então, como é que tá aí, por enquanto, para vocês? O ritmo tá bacana, tá legal, seguimos assim, estão conseguindo acompanhar, tá fazendo sentido? Me manda um emoji, porque eu tô aqui numa sala sozinho, né? Trazendo essas informações que para mim me parecem importantes, me parecem que por mais que a gente olhe para elas, a gente precisa revisitar elas, e às vezes as pessoas não têm
esse mesmo entendimento, essa mesma clareza, mas eu preciso saber se para vocês está fazendo sentido, se vocês estão acompanhando, se vocês continuam aqui comigo, né? Até para eu ter esse parâmetro de entendimento e de noção para seguir, certo? Então vai me trazendo feedback, faz comentários, responde coisas, vai dialogando comigo aí que a minha vida fica mais fácil nesse sentido até para a gente estruturar. Então, para a gente começar, né? A gente trabalhar essas 3 perguntas que vão ajustar especificamente. O primeiro delas é o propósito, o filtro do tempo, né? Como que a gente trabalha esse aspecto. O ritmo tá bom, está fazendo sentido sim, ótimo, né? Então, primeira coisa a gente vai trabalhar é essa questão do tempo. E vai ser a nossa primeira pergunta, né? Que a gente vai trabalhar como que a gente lida com o tempo, como que a gente passa esse tempo, como que a gente está aproveitando ou não esse tempo, é a nossa sensação com o tempo, certo? Então, o propósito é a razão pelo qual você faz o que faz, né? Então, a gente vai trabalhar propósito com o filtro do tempo. Depois, a gente vai olhar para a expressão, como que eu coloco isso no mundo, como que eu estou trazendo esse propósito para o mundo. A expressão é a razão pela qual você faz o que faz, né? O propósito é o que faz. Aqui, eu estou olhando para a tela de vocês, eu tenho que olhar para a minha, né? Agora que está na expressão. A expressão é como você se apresenta ao mundo. Então, se eu tenho entendimento, ele passa do propósito e ele vai sair na expressão. Se eu não tenho propósito claro, entendimento claro, eu expresso de qualquer forma. Às vezes até desorientado, né? Então eu tenho que ter isso com clareza. E é trazendo esse espelho externo. Por que é o espelho externo? Porque as pessoas vão enxergar o meu propósito, a minha intenção, através da minha expressão, através da forma como eu troco, através da forma como eu construo coisas. Esse ambiente aqui que a gente está, ele tem a minha expressão, ele tem a minha forma de ver o mundo, né? Às vezes eu gosto, às vezes não gosto, assim a gente vai organizando. E aí, o terceiro aspecto é o poder, como que a gente faz o exercício de poder. E aí o poder reside em reconhecer e usar a sua raiva como um sinal do que é importante para você. A gente vai falar de raiva, a gente vai falar de frustração, mas a gente vai, olha só, para construir um aspecto positivo, a gente vai passar por uma sombra chamada raiva. Então a gente vai precisar olhar para isso, certo? Então, prontos para a gente começar a trabalhar esses aspectos? Me contem aí. Estão prontos para receber as perguntas e a gente engatilhar elas? Vai ser a primeira pergunta, vocês precisam pensar. Vão precisar pensar e me dar uma resposta aqui. Se estão prontos, a gente vai. Bora lá. Ó, a primeira pergunta é sobre o fluxo do tempo, certo? Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês me respondam com sinceridade. Se quiser anotar aí, tá? Pode achar a pergunta boba, não tem problema, mas responde com sinceridade. Se você não precisasse de dinheiro, o que faria de graça todo dia? Se não precisasse de dinheiro, que faria de graça todos os dias. Eu vou colocar um contador na tela de 2 minutos, mas é importante, tá? Não vale viajar, não vale dormir, não vale assistir Netflix, não vale ficar comendo. É o que você faria, que ação, certo? Ação e também com outras pessoas ou com construção no mundo. Que ação você faria ativamente se não precisasse de dinheiro, certo? Ó, contadorzinho na tela, 2 minutos, pensa aí, me responde, diz o que você faria todos os dias de graça se não precisasse de dinheiro. Eu arrumaria soluções, teria ideias, né? Ideias criativas. É por isso que cada vez mais eu busco me posicionar como um solucionador de expressão, de como ajudar as pessoas a se expressarem. Essa é a minha coisa que eu faria. O Cris estudaria. Olha que bacana. Cada pessoa tem a sua sentença, né? A gente precisa entender o que cada pessoa faria. Lembrando, não vale comeria, assistir a Netflix, essas coisas assim, certo? O que você faria se não precisasse de dinheiro? O
o que você faria de graça todo dia. Que não seja viajar, não seja dormir, não seja assistir Netflix. Atividade física não conta, ou conta, será? Né? Que tipo de trabalho social, dona Zilá? O que? A ação. Trabalho social já é de graça. O que você faria de graça? Trabalho social é de graça. O que você faria? Ótimo, cuidaria do seu corpo, mas para além disso, para além de cuidar do corpo, de dormir, de comer, ação social também não conta, porque já é de graça, já entra na pergunta. A gente precisa saber. Olha como é difícil encontrar a nossa essência, né? Será que você faria, Tita, será que você faria explicações? O que com crianças, mãe? Entreteria crianças, né? Gostaria de se divertir com essas crianças? Ó, acabou o timer. Então, a gente volta para nossa telinha aqui e eu quero as respostas de vocês, né? E aí que fica o detalhe e a importância desse aspecto, né? Eu preciso olhar para esse entendimento de que às vezes eu estou olhando para o lugar errado. Eu faria ação social, eu faria trabalho com crianças, eu cuidaria do meu corpo. São todas respostas muito boas, mas elas não são ações. A Henriette disse, eu plantaria muitas flores. Olha que legal. Trabalharia com a terra, né? Plantaria muitas flores. Zilá, trabalho com crianças. Seria entreter as crianças? Seria educar as crianças? O que seria esse trabalho com as crianças? É passar tempo com as crianças? Como que é isso? Conta para mim aí, para que a gente possa ir para a próxima pergunta e trabalhar as nossas próximas questões. Quando vocês vão pensando, quem não respondeu ainda, essa pergunta, né, ela é importante porque ela vai trazer o nosso propósito bruto. Ela vai dizer de alguma forma, olha, essa pessoa tem um propósito na vida, ela tem algo que moveria ela todos os dias, que tiraria ela da cama todos os dias. E isso vai dizer, através dessa identificação, muito das características que a gente vai buscar nas próximas respostas, né? Então conta aí. Vamos lá, o tempo já acabou, mas pode pensar e me contar. Esse é um aspecto importante. Por que essa pergunta revela? Essa pergunta revela a nossa capacidade de flow, de entrar em fluxo, e a nossa propensão à continuidade. Esse é um aspecto importante para a gente construir resiliência e para a gente aprender a dizer sim e não para as coisas. Muitas vezes a gente vai escolher coisas na vida que não são coisas que a gente faria todo dia. São coisas que a gente faz porque estão nos pagando. Olha pets castrando, alimentando, adestrando para que possam achar famílias. Olha só, Salete. Desenvolvimento com crianças. Não precisa, o Carins nem precisa entrar aí, porque já é o desenvolvimento, né? Faria desenvolvimento. Então ajudaria eles a se melhorar, a pensar, a reorganizar. Isso é uma coisa muito fantástica, é uma missão muito bacana. E aí a gente começa a entender, né? Será que é só para criança? Será que não dá para fazer com adultos também? Será que daqui a pouco é porque a criança é mais suave de lidar? Esse pet, né? Será que também, às vezes, não é fazendo aproximação? Calma aí que a gente vai trocar um pouco disso e vai compreender como que faz esse processo virar fluxo e como que a gente vai trabalhar a perfeição dele, certo? Então, quando a gente trabalha com a questão do fluxo, deixa eu trazer esse conceito, ele descreve um estado de imersão total. Vou ler para vocês o que está na caixinha pequena ali. O conceito de flow, desenvolvido por Millay, descreve um nome bem difícil. Descreve um estado de imersão total em uma atividade onde as preocupações externas desaparecem e o tempo parece fluir rapidamente. Essa experiência não apenas enriquece a vida, mas também pode ser uma pista valiosa para descobrir os seus dons inatos e o que realmente lhe motiva. Entender a nossa zona de flow é extremamente importante para a gente entender onde a gente vai ganhar mais, onde a gente vai prosperar mais, onde a gente vai crescer mais, onde a gente vai se desenvolver mais, certo? E aí isso vai trazer para a gente
muitas dicas e muitos insights para a gente pensar e reverberar na nossa realidade, certo? E às vezes a gente acha que isso está desconectado com a nossa vida, mas isso a gente consegue transformar muito facilmente em estratégia de posicionamento, em estratégia de marketing, em estratégias para deixar a vida leve, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Bora lá a gente continuar e seguir nossa vida aqui? Então, a nossa próxima pergunta, vocês estão prontos para responder? Né? Agora a coisa vai ficar fácil. Agora é fácil. Estão prontos para responder? A segunda pergunta ela é muito tranquilinha. Tranquila para quem tem um narcisista interno, assim, aflorado, vivo. Então, é fácil. Posso ir para a próxima pergunta? Vocês me deixam ir para a próxima pergunta? Me conta aí se eu posso ir para a próxima pergunta, se vocês ainda estão encasquetados com a primeira pergunta. Bora lá descobrir isso. E aí a gente vai descobrindo coisas das pessoas. Já estou com milhares de ideias para vocês, tá? Se a gente já tivesse lá na imersão dia 22 e 23, já estaria aqui dando as ideias já no próximo passo. A gente já estaria lá evoluindo bem mais, né? Então bora lá, próxima pergunta, anota aí se precisar. Quando você está no seu melhor, aquele dia que tu tá incrível, se sentindo bem, o que ou como as pessoas te descrevem? Quais são as melhores coisas que você já ouviu no seu melhor estado? Você estava bem, você estava inteirão, você estava inteirona, você estava presente e as pessoas estavam te descrevendo. O que as pessoas diziam para você? Quero ler no chat, tá? O que as pessoas diziam sobre você? Quem você era, né? Como que você agia no mundo? Me conta sobre esses aspectos. Às vezes a pessoa vai dizer que, como você é eficiente, como você age nisso, como você tem boas ideias para aquilo. Eu disse que ia ser fácil, que era para motivar, né? Era para trazer uma motivação. Se essa tá difícil, use lá. Significa que a gente precisa melhorar o nosso networking com pessoas que nos tragam essas informações, né? E permitir, às vezes, buscar feedback também de uma forma ativa. Aqui no Spind, a gente, no final de cada sessão, a pessoa recebe um linkzinho com formulário para preencher a sua avaliação e aí vem muitas coisas interessantes, né? A gente descobre muita coisa bacana sobre esse processo. Olha, a Tita colocou ali, ó, humanitária, solidária, carinhosa, cuidadosa. Olha só quanto adjetivo sobre o cuidar do humano, né? Tita que é professora, tem tudo a ver com essa sinergia, né? Dizem que sou uma boa ouvinte. Olha que maravilhosa essa característica. São todas características muito boas, né? Que a gente vai poder aproveitar e explorar, porque elas são baseadas na realidade. E a gente começa a internalizar essas características e compreender qual é a melhor forma da gente utilizar elas. Isso é muito importante. Quem mais? Que eu acalmo as pessoas, que eu sou sábio, que elas se sentem bem perto de mim. Olha só que coisa bacana. São coisas que a gente precisa internalizar e às vezes até colocar numa notinha ali do celular, né? Pra gente se lembrar, porque vai ser importante. Acabou o timer aqui. E aí a gente vai entender. Você me faz sorrir, você me dá paz. Olha que coisa maravilhosa de ouvir, né? São coisas incríveis nesse sentido. E aí a gente vai explorando essas questões, certo? E aí agora a próxima questão que a gente precisa então olhar desse aspecto é que o espelho externo, ele vai trazer pra gente uma reflexão. Ó, deixa eu ler para você o que está ali, ó. Esse espelho externo nos leva a refletir sobre como a nossa verdadeira essência é percebida pelos outros. Porque quando a gente está inteiro, a gente está bem, a gente está calmo, tranquilo, o nervo vago está alinhado, está tudo, né, dentro desse processo,
as pessoas vão identificar isso. Identificar como somos vistos em nossos melhores momentos pode revelar aspectos valiosos da nossa expressão natural e da nossa identidade. E isso é ouro para a gente olhar para o nosso posicionamento, né? E o que isso revela? A sua marca inata, a sua marca sobre o mundo. É isso que você precisa ter como base para a sua marca. Então, se um dia for fazer um briefing, por exemplo, para alguém, vou contratar uma pessoa para falar de mim nas redes sociais ou em qualquer lugar. É por aí que começa. É por aí que a gente começa a escrever esse storytelling. É por aí que a gente começa a direcionar. Olha, eu já sei o que a pessoa faria. Ela gosta muito disso. Se tiver isso, vai estar muito bom. As pessoas veem ela desse jeito. Olha como a gente já vai conectando pequenas nuances de começar a entender quem eu sou e não quem eu estou, né? Isso é muito importante dentro desse processo, certo? E aí, a forma como nos percebemos é profundamente influenciada pelas reações e percepções dos outros à nossa forma. O conceito de eu-espelho de Charles Cooley destaca a importância da validação social na formação da nossa identidade, sugerindo que nossa verdadeira essência se reflete nas opiniões alheias. O outro faz parte de nós. E aí, para escolher a nossa persona definitiva, né, despir de todas essas outras máscaras, a gente vai precisar ter compreensão dos efeitos que a nossa máscara essencial, nossa essência tem no outro, para que a gente possa relaxar, para que a gente possa dizer, se eu estiver no meu estado natural, as pessoas vão dizer que eu trago paz, vão dizer que eu tenho uma presença tranquila, né, que eu acalmo, que eu sou sábio, vão dizer que eu sou humanitária, que eu sou solidária. Olha todas essas coisas que vocês me trouxeram. Se vocês estiverem relaxados e relaxadas, é isso que vai acontecer. Só que para isso a gente tem que se conhecer, para isso que a gente precisa olhar para esses aspectos, discutir esses aspectos. Faz sentido isso para vocês? Me responde aí se faz sentido, né? Se estiver fazendo sentido, seguimos. Se não, a gente explora um pouquinho mais esse aspecto dentro desse direcionamento. Me conta, tá fazendo sentido isso? Não tá fazendo? Eu posso ir para a próxima pergunta? Posso já perguntar? Posso. Lembrando, né? Estou sozinho aqui nessa sala. Preciso de vocês em retorno, em feedback, para eu entender como está rolando aí do outro lado. E isso faz parte da expressão. A gente aprender a trocar com o outro, a conduzir o outro na nossa prática, também faz parte de expressar, né? Muitas vezes a gente reclama, aquele professor isso, aquela pessoa tal coisa, mas a gente não coloca para fora. Eu tô vendo que a pessoa não anotou ali tal coisa, vai vir errado o meu pedido. Pontua, tá percebendo? Traz, pontua, é importante. E aí eu preciso que vocês pontuem, me tragam essas informações. Estão percebendo? Estão compreendendo? A gente está aqui, algumas pessoas desde o começo, algumas entraram no meio do caminho. Me contem, tá valendo a pena estar aqui nessa segunda-feira? Tá valendo a pena essa troca? Eu tô acertando fazendo esse movimento com vocês? Eu preciso saber disso para ir para a próxima pergunta. E a próxima pergunta, ela é tinhosa. Ela é tinhosa, essa próxima pergunta. Ela é tinhosa, é uma pergunta que vai fazer fundir a cabeça, mas se a gente tiver a resposta dela, a gente consegue desbravar o mundo, se posicionar, olhar para as coisas, estabelecer uma marca, ter um DNA de marca pessoal e para o seu negócio, se você está à frente desse negócio, ajustar sua inteligência emocional para esses aspectos. A próxima pergunta é muito valiosa. Quero saber de vocês aí. Escrevam no chat. Posso ir para a próxima pergunta? Tá valendo a pena? Tá rolando? Me conta. Eu sou um professor que precisa de feedback das pessoas. Bora lá, então vamos seguir. Vamos lá. Próxima pergunta é a seguinte. Me responde aí, certo? Escreve no chat.
O que te deixa furioso no seu mercado ou no seu mundo, tá? E aí não é tipo, isso é chato, isso eu não gosto, isso não é tão divertido. Eu quero revolta. O que te revolta? O que te faz levantar da cadeira e dar vontade de socar? Que te faz vontade de estrangular? O que te dá raiva? O que te enerva? O que te dá gana? Porque eu preciso saber disso. Eu vou botar um contador aqui. Vamos botar um contador. Me conta, tá? Às vezes pode ser uma coisa boba para o outro, mas para você é importante. Para mim, tem duas coisas que me dão raiva, mas a principal, né, é o engano. O engano, o engodo, a injustiça, a trapaça, são coisas que me deixam... É a coisa, Henriette. Aquela coisa que te traz a revolta. Pode ser duas, pode, mas qual é a mais? Gente preguiçosa, Tita. Gente preguiçosa. Mentalidade fechada para enxergar as coisas de outras formas. Quem não aceitar os pontos, injustiça e mentira, mentira, inveja. Que mais? Às vezes explora mais coisas, que às vezes lá pela terceira, quarta, quinta coisa é que vai saindo pessoas que falam coisas sem conhecimento. Bora lá, vamos lá. E aí, tem um aspecto muito legal da raiva que a gente vai explorar ele, que é o contraponto disso, né? Que é quando a gente resolve a raiva, que é quando a gente minimiza ela, a gente diminui. O que traz essa tua indignação, essa tua revolta, né? Então isso é um importante passo de entendimento para estabelecer os nossos sims e nãos, para estabelecer até onde a gente vai, os nossos limites, né? Estabelecer a nossa marca pessoal. Mentira é parecido, né? Quando a pessoa fala coisas sem conhecimento, mentira é muito parecido. Então a gente tem que aprender a lidar com essas coisas? Não, a gente tem que aprender a virar o jogo, a virar a mesa. Aqui meu timer terminou. E aí tem coisas muito interessantes aqui de vocês, né? E eu quero que vocês sigam olhando porque dá raiva na vida de vocês, tá? Isso é bem importante a gente prestar atenção. A pergunta do teste da raiva. Identificar o que nos provoca a raiva nos dá pistas valiosas sobre as nossas paixões e valores. A raiva é um sinal poderoso de que algo importante está sendo desrespeitado ou violado em nosso mundo. Uma coisa assim para mim, né, que também me dá raiva, é quando tinha agência digital, quando as pessoas ficavam pedindo muito para alterar as coisas e daqui a pouco aquilo se desconfigurava, a ideia se perdia. Tá, mas então já não é mais essa ideia, né? Daí a gente vai e foca na arte. A gente traz a arte, trabalha com arte, não trabalha com design, né? Então são coisas que a gente começa a entender nesse sentido de como vai estruturar e o teste da raiva nos permite compreender isso, certo? E aí a gente vai transformar isso, a gente vai trabalhar o contraponto desse processo, né? Eu vou combater, isso vai se tornar o meu inimigo, de alguma forma. Quando eu descubro e entendo que essa questão da injustiça, do mal-entendido, do fazer sem saber me dá raiva, eu tenho que começar a ser um agente de transformação disso, né? Então eu já sei o que eu faria de graça todos os dias. Eu já entendo como que eu vou, né, olhar para as minhas questões e entender onde está o meu melhor. E agora, se eu entendo quem é meu inimigo em comum, eu posso fazer um plano de ação para isso. Um plano de ação positivo. E aí o teste da raiva, ela vai trazer um indicador, um indicativo da nossa missão. Muitas das raivas que vocês me trouxeram aqui ainda são um pouco superficiais. A gente ainda precisa explorar elas um pouco mais, né? Para ter esse posicionamento, para ter esse entendimento, né? Então a gente precisa lidar com esse aspecto e entender como que a gente vai trabalhar. Tem gente que
tem raiva de coisa feia, vai trabalhar embonitando as coisas. Tem gente que tem raiva de coisa com gosto ruim, vai trabalhar melhorando o gosto das coisas. Tem gente que tem raiva disso, daquilo. Não precisa pedir desculpa, Salete. Não entendi o contexto da desculpa, mas, né, não entendi. Ah, descaracterizar. Então a gente precisa trabalhar se caracterizando, trabalhando essa afirmação, né? Mas essas raivas ainda são raivas de superfície. Elas ainda são raivas desse momento superficial. Porque quando a gente trabalha essa raiva, dessa indignação com o mercado, indignação com o mundo, a gente vai ter um nível um pouco mais profundo do que esse que vocês trouxeram aqui. A gente vai começar a compreender no mercado o que nos faz levantar e dizer, tá, deixa aqui que eu faço, né? Não, mas vamos melhorar isso aqui. Vamos ajustar. Vamos fazer diferente. Por exemplo, aquela pessoa que, deixa que eu organizo a janta porque as outras pessoas fazem bagunça, eu não gosto de bagunça nesse sentido, eu gosto da janta organizada. Deixa que eu crio esse material aqui porque dá raiva quando o material está errado. Vamos aprofundando essa indignação para entender o que está abaixo dessa superfície, porque senão a gente fica muito superficial. A gente precisa descobrir o além, né? Descobrir nesse sentido. Um abraço. O Maurício entrou aí também, né? Para a gente trocar e conversar sobre essa questão do posicionamento. E aí o que vai nos trazer essa intersecção, esse encontro desses aspectos, né? O que me faz borbulhar internamente, o que me brilha o olho daquilo que eu faço, faria gratuitamente, o que, de alguma forma, né, é o que as outras pessoas já estão enxergando em mim, a junção é esse você é. A junção traz essa essência. A junção traz essa resposta. Eu sou uma pessoa que, né? E aí a gente começa a compreender isso. A interseção entre o que você faz, como faz e por que faz. Essa combinação revela a sua verdadeira essência autêntica, a verdadeira identidade que você traz ao mundo. Então você não é o médico, você não é o advogado, você não é a revendedora, você não é a professora. Você é a pessoa com essas características. Características dessa ocupação do dia, características desse reflexo do que as pessoas veem, característica desse borbulhar interno de transformação no mundo. E aí tem uma coisa que é importante, gente. Não existe marca pessoal ou de negócios sem uma transformação. E para ver uma transformação é preciso um ponto contrário, ou um ponto inimigo, ou um ponto de raiva, um ponto de frustração. É preciso um movimento despolarizante. É preciso que haja uma diferença que eu queira transformar. Senão não há marca. Senão não há estabelecimento de uma marca pessoal. E aí é por isso que muita gente se perde. Porque só quer copiar coisas dos outros, né? Copia o coleguinha do jeito de ser, copia fulaninha do jeito de ser. Mas eu não entendo porque fulano cresce, ele é desobediente, mas acaba crescendo na empresa. Porque tem uma marca, tem uma luta por trás. Mas fulano não aceita tudo, e como é que ele continua crescendo no mundo? Porque tem uma marca. Porque tem esses 3 elementos. Porque faz isso, se entendeu, se encontrou no mundo com esses 3 elementos. E aí vai conseguir desbravar esse mundo, certo? Então, essa interseção entre o que você faz, como você faz e por que você faz, é essa combinação que vai trazer a revelação autêntica e verdadeira de identidade, né? E aí não só no mundo do trabalho, mas na relação com as pessoas. É muito legal quando a gente encontra pessoas que naquele encontro a gente sai transformado, porque normalmente elas têm clareza disso. Essa clareza, tá passando uma moto aqui, eu não sei se a moto tá passando aí também. Essa clareza é o que faz a diferença, né? Entre estar com alguém que vibra nesses aspectos e estar com alguém que não vibra nesses aspectos. Isso é bem importante. E aí, uma coisa que é importante, né? Essa clareza é apenas 10% desse processo de entendimento dessa marca pessoal, desse movimento da gente se estabelecer no mercado enquanto pessoa, enquanto marca, enquanto indivíduo ativo nesse mercado, seja na relação com os outros ou numa relação de marca mesmo, de negócio.
Tá? E aí a gente começa a entender e a compreender um pouco mais esse aspecto. Então a verdadeira transformação não se resume apenas em entender o que é certo. É crucial agir com propósito. Sem ação, a clareza se torna um ciclo interminável de reflexão, enquanto a ação sem clareza resulta em incerteza e estresse. Por que a gente falava que a maioria das pessoas, né, entram em burnout por falta de uma identificação da sua essência? Porque elas dizem sim para coisas que deviam dizer não, porque elas dizem não para coisas que deviam dizer sim, porque elas sentaram na cadeira errada na hora lá da dança das cadeiras, porque aceitaram a imposição de outras pessoas, porque elas colocam às vezes um negócio no mundo, porque fulano está ganhando dinheiro com isso, e aí não caracteriza ela. São as coisas mais absurdas, né? Às vezes a pessoa tem uma meta, um sonho que foi emprestado de alguém, que, eu quero ficar rico. Tá, mas o que tu vai fazer para isso ficar rico? O que tu faria, né? Se tu pudesse fazer de graça, o que tu faria todos os dias? E a única resposta que vem é dormir e comer. Não, peraí, então não vai acontecer. Nunca vai chegar lá, né? Não vai se desenvolver, não vai prosperar, não vai crescer. O que te faria prosperar? Se a gente estivesse numa aldeia antiga, né? Num espaço tribal, seja ele nórdico, seja ele ameríndio, onde for, o que te faria prosperar, o que te faria crescer? Essa é a questão importante, né, da gente internalizar esses aspectos. E aí, quando a gente vai para esse entendimento, né, e aí é uma coisa que é importante, que essas lives, né, que eu fiz hoje, esse caminho, e aí quero entender com vocês se está fazendo sentido, se já trouxe as pulguinhas atrás da orelha, se vocês já começam a perceber quem vocês são. Porque quando eu uno essas três coisas, esse entendimento, né, essa camada de entender quem você é, essa identidade, usando psicanálise, usando esses entendimentos, nosso próximo passo, a próxima camada é como a gente se expressa nesse mundo. Como que a gente vai comunicar isso que a gente está fazendo, né? Como eu pego, né, uma pessoa, por exemplo, dá um exemplo que eu sei de pessoas que estão aqui na live. A pessoa revende produtos, mas ela gostaria de estar desenvolvendo pessoas, especialmente crianças. Como que eu uno essas duas coisas? Como eu expresso isso? E aí isso dá uma forma da gente comunicar, da gente trocar, da gente trazer para o mundo algo que é só nosso, que vai nos diferenciar de todas as outras pessoas, né? Por que não, por exemplo, estabelecer essa forma de venda através desse caminho, né? Conversa comigo, eis lá, que eu já tenho ideias para ti nesse sentido, e depois, se tu estiver na imersão, nesses 2 dias, a imersão que é gratuita, 2 dias, são 16 horas de conteúdo. Isso aqui é só a pontinha do iceberg que a gente fez. A gente vai muito mais profundo, porque além do que a gente está fazendo aqui dessa forma, a gente ainda vai ter inteligência artificial apoiando por trás, ajudando vocês a desbravarem esses elementos e a gente poder aprender a se expressar nesse sentido para construir um mundo ao nosso redor, como marca, como pessoa, como negócio, muito melhor. Sai do eu psicanalítico até o eu negócio de uma forma completa, né? É um caminho das 9 dimensões. E aí, algumas pessoas estão achando que eu sou louco por fazer isso de graça. E eu também estou começando a achar que sim. Mas vamos lá, o objetivo é permitir que as pessoas vão para o próximo nível e a gente poder fazer esse próximo nível. E aí a terceira camada é a gente aprender ferramentas para implementar essas ideias. A gente aprendeu como expressar, vai aprender a colocar isso em prática, executar, certo? E a ideia é a gente não sair com insights, né? Só ideias. Hoje a gente saiu com insights aqui. Eu tenho uma coisa que me move, eu tenho uma incomodação. Eu estou aprendendo a pensar. Eu estou aprendendo a olhar para mim. Estou aprendendo a olhar para a minha essência. Isso é a pontinha do iceberg. A gente vai sair com 4 documentos práticos de lá. Primeiro, dossiê da marca 9D. A gente abordou aqui 1D. A gente está olhando só para as dimensões intra. A gente não saiu ainda da dimensão intra. A gente ainda tem 9 dimensões para explorar, para trazer uma marca efetiva e assertiva, quem você é de verdade diante do mundo e do mercado, para te tornar uma pessoa imbatível, né? Para que você possa ser meu cliente no futuro.
playbook de conteúdo para que você possa aprender a crescer, a fazer conteúdo. Estamos vivendo na era da informação, não quero que vocês façam lixo, quero que vocês postem conteúdo no LinkedIn, quero que vocês postem conteúdo nas redes sociais, quero que vocês alavanquem os negócios de vocês, quero que vocês melhorem as relações de vocês. E aí a gente vem com um playbook semanal de conteúdo para 60 dias, tá? É fantástico, certo? Tudo com a carinha de vocês, tudo com o jeitinho de vocês, tudo apoiado por IA. 50 prompts de IA para te ajudar no dia a dia. Isso é um beijo, né? Que ajuda horrores no dia a dia. E a tua matriz emocional, o retrato interno de quem tu é internamente para lidar com isso, certo? Esse é o caminho que a gente vai ver nos dias 22 e 23 de novembro, dentro de uma imersão gratuita, 100% gratuita para quem estiver ao vivo. O link tá na minha bio, tá no link da bio do Spind, só clicar ali no meu perfil, no linkzinho da bio é a primeira coisa. A inscrição é de graça, só que as inscrições são limitadas, tá? Por quê? A gente tem restrição de tecnologia, não dá para todo mundo entrar na plataforma e eu também não consigo administrar todo mundo com qualidade. As vagas que estão abertas são gratuitas. Terminaram essas vagas abertas gratuitas, pode ser que eu abra novas vagas pagas. Mas se alguém perdeu, eu não vi, eu não vou poder estar lá, eu não vou conseguir ver, vai ter a possibilidade de fazer a compra da gravação, certo? Então, a gravação com os exercícios, toda a estrutura. E para sempre, né? Vai poder levar isso para a vida, para o dia a dia, ter gravado ali, guardado para si. E essa é só a pontinha do iceberg. Eu te espero na segunda-feira da semana que vem para a gente dar mais um passo nesse processo, né? A gente trabalhar mais questões para te colocar no mercado de uma forma mais adequada, para te colocar nas tuas relações de uma forma mais adequada, para reduzir o teu burnout e a tua insegurança no mundo do trabalho e para a gente ter estratégia, fazer um branding inteligente, uma marca pessoal inteligente, certo? Esse é o objetivo primordial dessa imersão. E essas 4 semanas e o conteúdo que eu já estou gerando e vou colocando aos poucos ao longo dessas 4 semanas aqui no Instagram e começar no YouTube a partir de amanhã, né? Que é um canal novo, o canal tá zerado, não tem nenhum vídeo, tem só alguns shorts que eu fiz que vão estar lá. E aí minha pergunta para vocês é: fez sentido estar aqui nessa segunda-feira? Vale a pena convidar outras pessoas para a semana que vem explorarem esse assunto, né? Entrarem nesse assunto desse desenvolvimento, dessa marca pessoal, dessa estrutura alinhada entre emocional, comunicação e marketing, né? Esses 3 elementos que eu trabalho, que é a comunicação, a psicanálise e o marketing. Faz sentido convidar pessoas para a semana que vem? Me conta, eu quero saber de vocês como que foi. Para mim é o feedback inicial desse processo. Estava bastante inseguro de trazer essa quantidade de conteúdo. Me contem aí que eu quero dar um print da tela para eu poder guardar para mim, né? Sejam coisas boas, coisas ruins. Me contem tudo que vocês estão pensando nesse momento sobre esse processo para eu registrar aqui. Cris disse adorei. Faz sentido, a Henriette disse, muito obrigada. A Paty disse muito bom, com olhinhos de coração e palminhas. Que bom, que bom. Fico feliz. Espero que de verdade contribua com a vida de vocês. E aqui a gente está falando só da pontinha do iceberg, ainda sem a interação total planejada para isso, né? Sem vocês estarem lá escrevendo, a inteligência artificial filtrando, os formulários todos ajudando. É toda uma construção, né? É enriquecedor cada live com vocês, sua equipe. Que coisa maravilhosa, Salete. Fico muito feliz de ouvir isso. A gente está trabalhando, né? Eu gostei. Só não sei explicar para convidar outros. Manda o link da imersão. Manda o link do perfil. Diz, olha, eu estou me transformando, comecei a olhar para mim. Sei que quando eu terminar de olhar para mim, eu vou ter uma marca sólida, eu vou ser uma revendedora da Herbalife ainda melhor, eu vou ser uma professora ainda melhor, eu vou ser ainda melhor, eu vou fechar mais negócios, eu vou ter uma vida mais feliz, mais próspera, eu vou saber quem eu sou,
Isso tudo vai ser muito importante, estabelecer esse alinhamento. E é difícil de explicar mesmo, porque é uma coisa complexa, é uma coisa de outro nível. Não é uma coisa do tipo você vai ganhar mais de hoje para amanhã, né? O canal do YouTube você vai achar lá como @DHDO. Tá no linkzinho da bio também, né? Então pode me pedir por DM, vai receber. E aí, gente, tem uma inteligência artificial acoplada ao meu Instagram, ao Instagram do Spind também. Vocês podem fazer perguntas para ela. A inteligência artificial do meu perfil responde para ajudar essas questões também. Então, a gente está trazendo muita ferramenta, muita troca para cada vez mais as pessoas evoluírem, porque a minha raiva é o travar das pessoas, né? Elas travarem porque não se sentem prontas ou porque não se sentem preparadas, porque não se sentem dignas de um mundo, principalmente pessoas especiais, incríveis como vocês que estavam aqui hoje, que cada um eu conheço de uma forma diferente, mas tudo que eu conheço de vocês é só coisa boa, né? Então, acredito que dá para a gente transformar o mundo. Ao longo dos 10 anos de ensino superior, a minha frase sempre foi: eu quero mudar o mundo, né? A forma de fazer é transformando cada pessoa, cada cabecinha aos poucos e se reorganizando na vida, né? Então, faz parte da minha missão. Espero ter a companhia de vocês na próxima segunda-feira e também nos 2 dias de imersão e com os conteúdos desse canal cada vez mais e a gente crescendo, certo? Essa live de hoje, ela volta aqui para o Instagram em pedacinhos e ela vai amanhã na íntegra lá para o YouTube, certo? Um super abraço para vocês todos, um super beijo, né? A alma é o máximo, né, Rete? Faz várias trocas com ela, é muito bom. Eu sempre acompanho tuas trocas todas, elas são muito interessantes. A gente acompanha tudo, tá, gente? Não tem nada assim, a IA fala sozinha, não. Ela fala, às vezes a gente vai lá, interage, troca, corrige o que ela falou de errado, vai organizando, né? Tanto eu quanto o Cris na parte do Spind, eu aqui. Agora a gente também vai ter o lançamento maior do Tracta, né? Que é a nossa plataforma de marketing integrado para profissionais liberais, especialmente profissionais de bem-estar. Então, cada vez mais a gente vai indo nessa linha, ampliando e seguindo nosso processo de troca com vocês. Eu fico por aqui. Um super beijo. Obrigado para todo mundo que estava desde o começo. Obrigado para quem foi entrando aos poucos. Espero que vocês tenham aprendido. As trocas valeram muito para mim e a gente vai se vendo por aqui. Super beijo.